Apesar do texto espertinho, cheio de piscadelas para o espectador, a série Como se tornar um tirano da Netflix é baseada num livro sério chamado O Manual do Ditador e escrito pelo cientista político Bruce Bueno de Mesquita. Em 6 episódios curtos e divertidos, por mais que o tema seja, na falta de palavra pior para o narrador, lúgubre, a série conta como Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Muammar Gaddafi e Kim Il-sung chegaram ao poder e lá se mantiveram por anos, aterrorizando as pessoas com suas promessas de utopia. É sobre essa série que transforma a perversidade política em diversão que falaremos neste episódio do Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pousonoff Júnior, Evandro Schenkel e Jones Rossi, mais uma vez o time completo do seu Quarentena Cult. E aí, pessoal, tudo na paz? Tudo na paz. E agora mais famosos, né? Nossa última edição aí bombou, né? Tivemos 30 mil ouvintes aí. Então temos que manter o nível aí pro pessoal aí e conseguir mais público ainda, né? Manter o nível pode ser uma dificuldade ou não, é o nosso nível de sempre aqui, né? Mas agradecemos. Mas pelo menos o esforço, né? A gente tá. Quem nos acompanha há mais tempo, a gente tem aí um público fiel que nos acompanha, né, já há algum tempo. Vai perceber que nós estamos fazendo pequenos esforços aqui para melhorar as nossas condições de apresentação cada vez mais. E a sua adesão do público nos incentiva a fazer isso. Então, muito obrigado a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo no canal do YouTube da Gazeta do Povo. Contamos com a sua audiência, contamos com a sua assinatura. Conheça a Gazeta do Povo. Se você não conhece ainda a Gazeta do Povo, se você conhece só o Quarentena Cult ou está habituado a ver os nossos outros programas aqui no YouTube, convido você a acessar gazetadopovo.com.br, conhecer o jornal e se tornar um assinante. Certamente vai gostar. Se você gosta desse conteúdo aqui, vai gostar de outros conteúdos que nós temos na Gazeta. E muitas das coisas que a gente vai debater hoje aqui tem texto na Gazeta mostrando o que não é mostrado, né? Aqui a gente fez uma escolha, o nosso podcast funciona assim, um de nós escolhe alguma coisa que esteja normalmente disponível aí nos serviços de streaming, né? Então algo fácil para você assistir também em casa. E aí traz aqui para o nosso debate. Nós assistimos, todo o grupo assiste e a gente vai fazer um debate. Quem fez essa indicação do episódio dessa semana foi o Paulo. O Paulo viu essa série na Netflix. Ele está fazendo desentendido, né, Paulo? Você não tinha assistido essa série, Como se tornar um tirano? Você não tinha visto? Não, na verdade, eu tava vendo lá que o pessoal tava comentando bastante. Vou ver esse negócio. Quem que tava comentando? Porque para mim ninguém comentou, não vi nada sobre essa série. A timeline tem uns malucos assim, aí estavam comentando. Comentando eu falei o quê? assim, vamos falando, assistam, não sei o quê, divertido. Eu pensei assim, tô querendo me tornar um tirano, vou ver como é que é esse negócio aí. E comecei a ver. Eu adoraria me tornar um tirano. A gente sabe, Jones. A primeira coisa que eu faria é eliminar todas as motos com aquele escapamento que os caras serram lá para fazer barulho. Esse seria a primeira medida da minha ditadura. Começa a escrever um livro. Eu já escrevi, já. Foi Um livro com seus pensamentos. Não, daí eu vou preso. Não é o livro verde lá do Gaddafi. Não, o livro verde não. O melhor é o do filho do Kim Il-sung lá. Que ele começa a fazer despachos assim, ó. A partir de hoje eu não uso mais banheiro. Enfim, o pessoal tava comentando, eu falei, bem, vou ver. Não tem nada melhor para fazer no fim de semana. E, assim, aquilo que eu falei ali no texto de abertura, é um texto, o filme é todo espertinho, assim. Eu li em algum lugar que é uma linguagem de TikTok, né? TikTokês. Não sei, eu não vejo muito, não consumo muito. Eu não consumo muito TikTok para saber se chega a isso. Mas tem quadrinhos ali. Eu acho que é uma linguagem que é boa para o streaming.
atrai aí um pessoal. São 6 episódios, né, Paulo? São 6 episódios curtos, de meia hora cada um. Então, uma coisa que dá para matar bem rápido. Tem isso também. É super rápido. A narração é do Baratheon lá. Peter Dinklage. Do Tyrion Lannister. É o Lannister. Que é um apelo até, de novo, apelo aos jovens, né? Aquela coisa, tem um tom ali meio Game of Thrones no texto, vocês não acharam? Ou só eu que achei no negócio? Só você que achou. Só você que achou. Eu achei, por sinal, eu achei que o ponto baixo é o texto, assim. Eu achei as piadinhas. É que a gente tem 40 e lá vai cacetada anos. Mas eu tentei me colocar no lugar, assim, de uma pessoa mais nova, que não tem acesso a um monte de curiosidadezinha ali, que a gente sabe como é suscetível à propaganda hoje em dia, que é bem pesada, até para redimir algumas figuras aí. Tem YouTube. Tem youtuber, como é que é o nome daquele canal do YouTube lá, que é nosso concorrente, que redime vários tiranos de esquerda? Eu esqueci o nome. Sei. Jones sabe. Nostalgia? Jones Manuel? Não, aquele outro de uma menina e um cara lá, o cara simples, sei lá o nome. Eu nem sei, cara. Você tá falando de. Você tá loqueando. O que você anda assistindo? Paulo. É uma série feita para gente mais nova. É uma linguagem que pra gente soa, não é The Pits and the Sorrow lá, aquele negócio 3 horas de sofrimento, não é nem uma coisa jornalisticamente comprometida, tipo a que a gente já falou do Unchained Nation, até mesmo o do Cuba, o de Cuba que a gente falou. É uma coisa para garotada. Parece então, um gênero, né? É um gênero que a Netflix está meio que criando, apostando ou investindo. Eu fui chamado de uma pessoa muito superficial por gostar disso, mas tem lá dos filmes também. Os filmes que nós amamos, né? Como é que é o nome? Aquela do palavrão lá, do Nicolas Cage, alguém assistiu essa já? Não. É a mesmo formato. Então, acho que talvez seja uma linguagem ali que eles estão explorando, e eu acho que com sucesso, né? Pelo que eu vejo, que eles estão mostrando. Eu confesso que eu já estou meio cansado assim, desse modelo aí da Netflix. Mas vamos começar de uma maneira mais simples. Assim, o que é? Uma série dividida em 6 capítulos, onde ela se propõe a destrinchar um livro que, pelo que eu entendi, eu não sei se alguém aqui leu o livro, eu não li esse livro, nem sei se foi lançado no Brasil, mas onde ele elenca as características da tirania e como as sociedades chegam a um tirano e como esse tirano ele consegue subjugar um povo, ser amado e encobrir e refazer a história, né? E durante os 6 episódios, ele vai elencando em cada episódio várias dessas características, né? Então, como, por exemplo, suprimir as liberdades individuais, criar um inimigo externo, né? Você se apropriar dos meios de produção, então, reescrever a história, e ele vai elencando, e ele usa daí para exemplificar como é criada essa tirania, esses ditadores, todos recentes, né, todos do século XX e século XXI, de alguma maneira, ali alguns que ainda perpetuam, mas quase todos eles cria do século XX. E aí ele vai passando, nesse primeiro ele passa por 6 ditadores, né? Então ele começa por Hitler, ele fala de Stalin, ele fala do Idi Amin Dada, de Uganda, né? Que eu acho que é o menos conhecido deles, Stalin, obviamente, a dinastia Qin, da Coreia do Norte, e estou esquecendo o 6º. É isso mesmo. Não, mas eram 6, Muammar né? Gaddafi. E o Omar Gaddafi, que é bem engraçado até o episódio dele. É curioso, tem uma ausência nisso, né? Nessa lista aí, que é uma ausência escandalosa, que é o Mao Tse Tung, né? E ele é citado ali em um ou outro episódio, a fome, principalmente ali durante a Revolução Cultural,
mas é um personagem que eu achei bastante curioso nessa ausência, hein? Eu tenho a impressão que vai ter mais, né? Eles deixaram guardado, eles citam alguns assim, só por cima. O Fidel é outro, né? Como que você não cita Fidel? Prima não falta, né? Eu imagino que é Pinochet também, né? Eu imagino que eles não vão, que eles vão ter uma segunda temporada. Tudo diz que aquilo ali é feito. Se der certo, ter uma segunda temporada normal. Eu fiquei em dúvida se ele estava tendo repercussão, sinceramente, porque, por exemplo, eu não li nada dos canais que eu acompanho, ninguém fez review dessa série. Eu dei uma pesquisadinha, também não vi nada de veículo com uma maior audiência que tenha dado atenção, e eu tenho minhas desconfianças por que não foi dada atenção para essa série. Por isso até eu estava especulando com você, porque você falou que teve um burburinho no teu meio. Você acha que esse burburinho é um pouco mais vasto do que a tua bolha? Não, eu acho que é uma. Não sei, olha, vou te dar um exemplo. A minha irmã, que não é nada politizada, nem nada, aquela coisa, apareceu ali para ela entre as recomendações, ela começou a ver, em 3 horas matou o negócio. Mas assim, essa repercussão, na verdade, é aquela coisa que, sabe, assim, que passa na sua TL, na sua timeline 3 vezes no dia e aquilo fica na sua cabeça. Então eu não tive nem tempo de analisar se esse burburinho era alguma coisa maior. Ficou na minha E, cabeça. e com você, Sabag e Joanes, vocês sentiram que essa série deu algum tipo de repercussão? Fala aí, Sabag, eu quero deixar minha fala para o final. Temos uma estrela aqui, hein? Alguém vai reconstruir a verdade aqui no fim de tudo. Não, eu não ouvi nenhuma repercussão específica a respeito disso. A pesquisa que eu fiz, assim, querendo saber, né, o que mais ou menos tinham falado sobre isso, já também não revela muito. Assim, acho que não teve grande aprofundamento nisso. E soa como um desses produtos da Netflix, é por isso que eu citei até aquela do palavrão, esqueci o nome agora lá, mas é a origem do palavrão, alguma coisa assim, com o Nicolas Cage fazendo, né, que foi marketada em cima da figura do Nicolas Cage, que é um ator conhecido, né, pelos seus clipes no YouTube, dos momentos de exagero dele. E a série mesma estrutura, né? Fatos históricos dão origem a um roteiro, eles se baseiam na opinião de alguns especialistas, e aí isso é entrelaçado por uma figura, no caso do Nicolas Cage, um apresentador, no caso dessa do Como Se Tornar um Tirano é o narrador ali, o Peter Dinklage, né? E aí muita edição muito espertinha, animação, efeitos e coisas assim, né? Então é um produto para rápido consumo. Me parece que é uma linha de investimento da Netflix. Eles chamam isso de séries documentais. Eu tenho uma certa dificuldade em admitir que isso é documentário, né? Isso para mim é mais próximo assim de um programa de televisão, quase um programa de TV aberta, né? Vamos tratar disso. Ou aquelas experiências do tipo, vamos fazer um programa de história para adolescentes, né? Então, vou fazer uma coisa bem mastigadinha, divertida, que não canse, né? E aí isso vamos ver se isso tem alguma aderência junto ao público, né? Eu senti que não. Oi, Paulo. Você acha isso ruim? Do ruim de que ponto de vista? Do ponto de vista da preciosidade, do valor histórico, ou de você falar de história para um público mais amplo, não é ruim, claro, A né? experiência fílmica. Não. Você se divertiu, Não, assim? como experiência fílmica, né? Não, eu acho assim, fraco do sentido como um filme, como uma experiência de um filme que você vai assistir. Se comparar com outros documentários que nós já discutimos aqui mesmo, como o One Child Nation, por exemplo, né? Não se compara, não tem em termos de valor, né? Da importância daquilo como um filme, não se compara. Para mim é um bom programa de televisão. Um bom programa de televisão. Então você pode assistir, se divertir, é rápido, fala de temas super pesados de uma forma leve. Eu não sei até que ponto isso é um serviço ou um desserviço para a seriedade de algumas daquelas situações ali. Não sei, mas também não é um programa da Netflix que deve resolver todos esses dilemas. Quando a gente se propõe a debater isso aqui, isso vai entrar na nossa discussão, né? Então, para mim, ele é muito superficial para quem se interessa
por discutir o que foram essas ditaduras, né? Eu também, assim como o Evandro, não conheço o livro, honestamente não sei do que se trata o livro. Ele parece que é um livro também pensado para agradar um público mais amplo, ou seja, não é o típico livro. É um livro de o cientista político, né? Mas é naquele estilo Freakonomics. Então ele tem um texto mais popular e tal. Ele é voltado para um público mais amplo do que a academia, apesar de ter ali aquele peso acadêmico do autor, mas ele é como a coleção também lá, do Politicamente Incorreto, né? É uma coisa que tenta levar a história, essa coisa para um público mais amplo. Como produto cultural, é válido que vocês tenham uma tentativa dessa, né? De tornar isso uma coisa que tenha mais aderência, com um público maior, que as pessoas tenham mais interesse. Que talvez, se fosse um professor de uma universidade, pesquisador, escreve lá a tese de doutorado dele, é uma coisa que vai ter pouco interesse junto a um público mais amplo. Então, evidente que tem uma validade, né? Nessa série, para falar um pouco dessa série, eu não senti, então, a pergunta do Evandro, não senti que houve grande repercussão. Eu não acho que ela vai ter grande repercussão, porque não me parece que ela esteja fazendo nenhuma provocação, ela não está trazendo um fato exatamente novo, não está tendo uma abordagem nova. Talvez, eu não sei se é isso que o Evandro está sugerindo, né? Ela dá como fato histórico alguns fatos que a gente vai ter muita gente, aqui no Brasil, para falar da nossa realidade sociopolítica, vai ter muita gente da esquerda, por exemplo, que vai refutar aquilo como verdade, né? Então, quando você fala do regime comunista na União Soviética, por exemplo, a série parte do princípio que há fatos históricos que são inquestionáveis, né? E que nós entendemos que são inquestionáveis também, né? Quando você fala em genocídio, por exemplo, da população ucraniana, do Holodomor, aliás, um assunto que a Gazeta do Povo já cobriu várias vezes, isso é um dado histórico, não é questionável isso, né? Da mesma forma que nós não questionamos teorias científicas, né? Coisas assim, e que existem correntes ideológicas que vão refutar isso como um dado, ou vão querer dar uma contextualização, que veja bem, né, relativizar alguma coisa, e isso, assim, essa série não se propõe a fazer esse tipo de reflexão, né? É bem esse o meu ponto, Sabag. Deixa eu só te interromper aqui, pode, desculpa. manda bala. Porque fica mais dinâmico, né? Justamente isso, além desse fato de que, se você pegar ali, quase tudo é de ditadores que ou beberam ou eram extremamente nacionalistas e socialistas, né? Então, se você pegar lá o Idi Amin Dada, né? Então ele queria fazer bom, ele se aliou com a União Soviética de fato, né? Contra a Inglaterra. Você tem lá o Partido Baath no Iraque, que é o Partido Socialista, né? É o Partido Socialista local que estava fazendo a Revolução Anticapitalista, sem falar de Stalin, Mao, todo mundo ali, né? De alguma maneira tá ligado com essa esfera. E aí você também tem um outro discurso que é muito vigente, que é o genocídio é qualquer coisa, né? E quando você vê, de fato, se é defrontado de fato com quem são os genocidas de fato, e ali todos eles são genocidas, né? O teu discurso fica muito enfraquecido, né? Então, você defender, você dar popularidade e recomendar essa série é meio que esvaziar esse discurso extremista aí que você tem, principalmente agora com Cuba pegando fogo, né? Então, não tem como o Fidel não é nem um pouco mais leve do que todos esses que foram retratados até agora, né? Aliás, a série, apesar de não ter, desculpe, Paulo, mas só para complementar, a série, apesar de não ter o capítulo sobre a ditadura cubana, que caberia, e talvez nessa segunda temporada venha, ela cita em alguns momentos Fidel e cita como fato histórico, né? Fala, olha, líderes da Revolução Cubana foram assassinados pelo regime cubano, né? Foram eliminados. Ela faz essa brincadeirinha, né? Bota um xizinho ali na cabeça da pessoa. Essas brincadeirinhas me incomodam, assim, eu não tenho capacidade de absorver todos esses elementos gráficos internos. Aí você fica assim, nossa, né, que coisa, matou ali o seu círculo mais íntimo, né? É um fato histórico pesado esse, sabe? Isso é um dado, a série dá como fato, dado, ela não vai refletir, não vai, enfim. Mas por que ela não daria como fato? Não, eu concordo, ela até faz bem que dê como fato. Por exemplo, não existe nenhuma... Os caras morreram, estão enterrados. Não existe um aprofundamento sobre isso. Esse é que a gente passa por um momento em que a história tenta ser recontada, né? A gente sabe disso. Agora, não vamos recontar a história aqui, né?
Não faz sentido. São fatos. Não é a série conta como fato histórico. É fato. É. Sim, mas eu falei isso, Jones, em relação à pergunta que o Evan fez, por que não houve debate maior? Porque a gente não viu mais debate sobre isso, né? E acho que a resposta que estava implícita na pergunta do Evandro porque não existe interesse em fazer disso um grande debate, não existe interesse em tratar esse assunto como um fato histórico. Aliás, ao contrário, a relativizar ou a recontar a história. Então, para mim, essa série, por estar no Netflix, por aparecer ali nas recomendações de milhões de pessoas no mundo inteiro, essa série, para mim, não interessa se ela é formato de televisão, se é um formatinho mais leve. Essa série, para mim, é histórica. Eu nunca vi antes, na história da televisão, uma série que fosse lá e mostrasse o Holodomor. Cara, no capítulo do Stalin, tem uma parte inteira falando do Walter Durante, o repórter do New York Times, que simplesmente, sabendo do que estava acontecendo na Ucrânia, da fome provocada pelo plano do Stalin, de milhões de pessoas morrendo de fome, genocídio provocado pelo Stalin, ele contou histórias totalmente falsas, fake news. E ganhou um Pulitzer. Ganhou um Pulitzer por essas histórias, e lá mostra quem ele era. Era um mulherengo, gostava de beber, e que por ter acesso ao Stalin, ele foi lá e amenizou as histórias. E era o correspondente do maior jornal do mundo à época, né? Do maior jornal do mundo, que continua sendo o maior jornal do mundo até hoje. E aquela história dele foi... Aquela história dele foi transmitida, claro, sai no New York Times, todo mundo vai publicar a mesma coisa. O único cara que teve coragem, eles não citam, né, nesse documentário, que foi o Gareth Jones, que é um repórter britânico. Saiu um filme que também não teve repercussão nenhuma, apesar de ter a Vanessa Kirby, ser um filme de alta produção, de ser da Agnieszka Holland, que foi a diretora do filme. Não teve repercussão nenhuma. Então, essa série, na Netflix, contando as coisas que ela conta, essa série é histórica, gente. Essa série é histórica. Quando vocês vão ver um produto de televisão que mostra, fala do mal, o Paulo falou, o mal não está na série, não está no livro também, Paulo. O mal não tem um capítulo para ele, não se fala muito dele no livro. O Mao Tse Tung passa ali, aqui, mas falam da grande fome do mal. Não, mas eu não estou criticando a série porque não tem um... Você falou que é escandaloso, cara. Não, é escandaloso porque, assim, seria legal ter um episódio sobre o mal. E aí tem todo o lance da China e tal. Aí você tem razão, mas não é que... Não entendi a sua crítica, a minha crítica. A contra-crítica. Só para não fechar a história do jornalista do New York Times, o que ele retrata ali é um pouco do que eu tentei falar no Cuba e o Cameraman, e eu não consegui me explicar tão bem, que é como a aproximação do ditador naturalmente já está esperando. Se eu te escolho para você contar a minha história, existe implícito ali um acordo que talvez grande parte dos humanos caiam, né? Que você Você se sente especial. Você é especial, você tem, né? Você vai contar a história e fica aquele negocinho, mas se eu for muito verdadeiro, talvez eu não tenha a segunda, né? E talvez eu não tenha outras histórias que eu possa vir a contar, como aconteceu com ele. Depois ele sai rodando com os comunistas ali, né? Pelo leste europeu, Balkans, para contar as histórias para o New York Times, assim como o Cuba e o Cameraman ali, né? Ele sai para contar as histórias de Cuba. Então é muito comum, né? Você ter esse legal, né? Porque como que o Stalin, né, chamava essas pessoas que olham para a ditadura de fora e tentam enxergar o bem, né? Os idiotas úteis. Né? Cara, essa série fala desse conceito. Que é um conceito então, que ninguém fala. Teve um comentarista do nosso vídeo passado que falou: mas eles têm a saúde, Cuba tem educação, Cuba tem remédio. Perfeito, é isso mesmo, né? Tipo assim, o Fidel precisa dos idiotas úteis ali, né? Só duas coisinhas. Primeiro, agora eu acho que entendi. Caiu a ficha, eu entendi. Caiu a ficha é uma coisa de velho, né?
a sua crítica, a minha crítica, Jones. É que você achou que a ausência do mal, eu estava querendo mostrar isso para invalidar a série. Não era nada disso. Eu só achei curioso, uma coisa meio teoria da conspiração da minha parte, entendeu? Agora, o que eu queria falar pro Evandro aquela hora é que, Evandro, quando eu falei ali, vamos falar dessa série, você demonstrou, vou revelar aqui bastidores da nossa conversa. Bastidores, atenção. Você revelou que tinham medo de que houvesse lacração, né? Te surpreendeu isso, então? Porque tudo tem, né? Tudo que lá a Netflix explica, todas as vezes que eles tentam entrar no ramo da história, e ali ele tem ele tem uns deslizes muito grandes na série, assim, mas que talvez não sejam, são deslizes para quem gostaria de se aprofundar, né? Então você não colocar todo o movimento ali tem um capítulo de Saddam que eu esqueci de falar no começo. E você não colocar toda a revolução socialista que está por trás da tomada de poder sanguinária, da perseguição a minorias, do panarabismo, você esconder tudo isso e colocar só uma figura, você esconder toda a história de Hitler e colocar só eu não me lembro em que capítulo que o Hitler tá, qual que é o... Primeiro. Mas eu não lembro se acho que é Encontre os Inimigos, né? Acho que é Identifique Bons Inimigos para você ter... Então, assim... Colocar a população contra esses inimigos, né? Você escolhe um bode expiatório. Um bode expiatório, Então, assim, o próprio... Assim, a relação toda da União Soviética com as ditaduras ali da África também. Então, você tem todo um contexto que também ele não explica muito bem. Por sinal, no do Saddam, ele ainda coloca, né, que o presidente, né, o Saddam era o vice, né? O presidente, um progressista que fugiu para a Inglaterra. Cara, não, de maneira nenhuma. Assim, não, o primeiro-ministro fugiu para a Inglaterra. O presidente se aposentou, o Saddam assumiu no lugar. O primeiro-ministro que foi para a Inglaterra. Isso, aí como se fosse, né? Mas não, cara, os progressistas eram quem estavam tomando o poder lá. Sim. O Muammar Gaddafi durante muito tempo foi ídolo aqui no Brasil da esquerda brasileira. O pessoal não lembra disso. Se bem que aqui no Brasil a esquerda brasileira já adorou todo mundo, né? Até o pessoal da Albânia, que é o país mais pobre da Europa. A série fala que no final ali o Gaddafi estava numa fase meio paz e amor. Ele era amigão do Lula nessa época. Isso, amigão do Lula. E eles não falam que o Gaddafi aboliu a propriedade privada. Lembra para quem gosta de quadrinhos, tem aquela série O Árabe do Futuro. E o Árabe do Futuro... Incrível essa série. Incrível, maravilhosa. Comprem a série inteira. Que eles vão morar na Líbia. Lembra que o pai dele é um professor universitário, ele vai para a Líbia ganhar $4 mil, e daí o cara leva eles numa casa... Toda bota ele na remendada. casa. Não, uma casa bonita. Leva ele numa casa bonita. Lembra? Leva ele na casa bonita eu lembro da casa que eles não podem sair, porque senão a galera ocupa. É a segunda casa, porque primeiro eles vão numa casa bonita e daí eles, vamos ver como que é a vizinhança, e vão dar uma volta. Tá? Quando voltam, tem outra família, né, na casa deles. E daí o cara fala assim, eu vou chamar a polícia, não sei o que, mas eu sou policial. O cara que ocupou a casa dele é o policial. Porque tem isso na Líbia, não tem propriedade. Daí eles vão morar não pode nem ter fechadura, você tem que ter alguém na casa, não pode ter fechadura na porta das casas. Enfim, eles não contam isso, seria um negócio legal de contar, né? Mas, enfim, são escolhas, tudo são escolhas. Claro. Mas a série mostra uma coisa que, assim, você falou que é inédito, eu achei isso muito, muito espantoso. Mostra ali o Muammar Gaddafi com Barack Obama, Tony Blair, mostra... Qual que era o da França lá, o marido da Carla Bruni? O marido da Carla Bruni, como que era o nome? Sarkozy? O Sarkozy. Sim. Agora, uma das cenas, o Evandro mencionou do Saddam Hussein, que para mim foi o melhor episódio ali, porque para mim eu não sabia muita coisa sobre o Saddam Hussein. Aquela parte da reunião lá em Isso. É isso que eu ia falar. Aquela parte que tem lá um evento, e o cara, sob tortura, confessa um plano de matar. E ele começa a denunciar os nomes, e os caras desesperados. Você vê na cara das pessoas o desespero. Pô, não parece o negócio do Poderoso Chefão, quando eles estão... Aquela cena
Me lembra aquela cena do Poderoso Chefão, que estão todos os chefões reunidos e chega lá de helicóptero atirando lá nos caras. Tipo, tem o mesmo impacto, assim. Muito impressionante o medo, né? O medo é uma coisa muito... Mas o medo é um dos capítulos, né? Imponha o medo, né? Governe pelo medo. Entre o amor e o medo, governe pelo medo. E é legal porque tem o filme A Morte de Stalin, que talvez a gente traga aqui um dia para debater, que retrata de uma maneira um pouco ficcional, mas muito baseado no que aconteceu, que o Stalin ele morre porque ninguém tem coragem de tratar ele. Porque todo médico que chega fala, putz, se eu começar a tratar ele, ele vai morrer. O cara teve um derrame, sei lá, teve... Então, ninguém consegue atender ele, porque todo mundo sabe, se eu atender, eu morro, né? Não, e eles não tomam a decisão de atender, né? Será que a gente atende? Será que a gente não Mas atende? ele é tão forte, né? Tipo, a gente atender, depois ele mata a gente, porque... Uma coisa que me ocorreu bastante, e quando eu estava trazendo essa questão de por que esses assuntos não são debatidos mais, né? Você não tem muita discussão no Brasil se Saddam era ou não era um ditador sanguinolento, né? É meio fato, acho que a maioria das pessoas vai concordar que Saddam é um ditador sanguinolento. Você fala no regime comunista da União Soviética, você vai encontrar muita gente que vai ainda hoje defender esse regime, né? E eu fiquei lembrando, assistindo, como é essa linguagem juvenil, eu fiquei confrontando muito com a minha memória de quando eu tive essas aulas na escola, né, do que era o regime comunista. E eu fiquei me dando conta, olha, eu não lembro isso da escola, claro, depois, no decorrer da vida, a gente tem acesso a outras fontes, né? Mas eu não lembro do professor mencionando essa transição ali na Revolução Comunista, do que foi o poder do Lenin passando por Stalin, né? E a série rapidamente fala disso, né? Como o Stalin era um membro do alto do partido, já era um preposto de Lenin ali no comando. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista, que na época não era o que depois se tornou, né? Porque depois o secretário-geral era o cara que mandava, mas na época quem mandava era o presidente, no caso o Lenin. Era um cargo burocrático que depois se tornou um cargo executivo, né? Isso. E aí rapidamente, a série tem essa toada, o Jones mencionou assim, né, essa história do Durante, né, o repórter do New York Times, isso aí tá o que 2 minutos ali de um capítulo, né, muito bem ilustrado, então, mas 2 minutos, só isso, só a história desse cara dava um documentário inteiro, certamente, quem era esse sujeito, o que ele fez lá, quais foram as matérias, como isso se tornou uma verdade que até hoje isso é tomado como referência, muitas vezes, vai lá usar como documento histórico, o cara ganhou um Pulitzer, né? Era fake news da década de 20. Mas eu estava dizendo, eu fiquei confrontando muito com o conhecimento de escola que eu tinha e da descrição que o professor fazia na sala de aula do que era aquele regime. Então, não, cara, a gente não aprendeu na escola o que era o grande terror, a gente não aprendeu o Holodomor, não aprendeu o que era um gulag, não aprendeu nada disso. Eu lembro perfeitamente de uma descrição que era assim, Stalin era mais rigoroso, Lenin era menos rigoroso. Rigor, sabe? Não é exatamente o caso, né? Não é exatamente o caso. O mesmo livro. Acabaram de citar um dos pontos, doutrine. Doutrine as crianças. Pois é, então a força nesse episódio do Stalin, para mim foi o mais marcante, talvez por ser a figura, né, ditatorial com maior relevância na história moderna, eu diria, entre todo. Bom, não dá para comparar com Hitler também, mas enfim, não quero fazer isso. Mas é aí que tá. Por que não dá para comparar com Hitler? Pensa um pouquinho aqui. Se você falar o que vem à sua cabeça quando fala de Hitler e quando fala de Stalin? Quando falam Hitler, quase que sobe todo o almoço para você vomitar. Holocausto, campo de concentração. Isso. E justo que isso aconteça. Justíssimo. Que você tenha um nojo objeto de Hitler. Por que Stalin, que matou mais e fez coisas terríveis, também não está nessa caixinha na nossa cabeça? Talvez porque ele tenha feito melhor propaganda, né? E isso o capítulo é muito feliz em mostrar, né? É uma propaganda mais profunda até do que do regime nazista, no sentido de que ataca pilares daquela sociedade, né? Quando fala lá em destruição da religião, por exemplo, então você está destruindo ídolos. Isso é uma parte corajosa, desculpa te interromper de volta. É bastante corajosa. É uma parte corajosa,
muito corajosa desse documentário, dessa série, de citar a religião e da destruição que a religião foi submetida na União Soviética. Eu faço a mesma pergunta, qual série mostra isso? Nenhuma. Não, Os caras hoje em têm medo de dia falar disso. Matéria na Gazeta do Povo sobre isso. A gente tem matéria, é legal que a gente tem matéria sobre o grande. Se você assistiu a série, vai lá na Gazeta, tem matéria sobre o Walter Durante, tem matéria sobre o Grande Terror, tem matéria sobre os grandes genocidas, tem várias matérias sobre a Ô, Coreia. Jones, tem matéria do Lisenko. Tem do Trofim Lisenko, explicando quem era o Trofim Lisenko, aquele cara que renegou a genética, porque ele quis tornar a genética marxista. Era isso que eu ia perguntar, mas aqui o Paulo foi já pelo nome e eu ia brincar Desculpa. Não, foi bom que a gente eliminou uma piada do Evandro, né? Piada do Evandro. Todo mundo rindo sem eu fazer a piada, hein? Você vê como só o clima já fica. E assim, mas eu queria. Piada, pô, agora você faz a piada aí. Nossa, agora que eu entendi a questão do áudio, a gente só escuta o Paulo na metade, né? O Paulo tem que fazer uma introdução silenciosa na fala dele para escutar a ideia toda. Mas curioso, estava só para concluir essa linha de raciocínio, está dizendo que a série mostra, nesse tom divertido e tal, a eficiência do regime soviético em propagandear os benefícios do que seria aquela revolução, né? Mostra como fazia isso. E dá exemplos, inclusive, corajosamente também, dando exemplos de como isso se reverberou em outro lugar. Então, dá um exemplo latino-americano, que é o caso da amizade do Gabriel Garcia Marques com a ditadura castrista em Cuba, né? E aí faz a ligação disso que o Evandro citou, dos idiotas úteis, quer dizer, é uma figura que, deixando à parte, né, se é possível, toda a contribuição para a literatura, mas que funciona como alguém que reverbera essas ideias do lado positivo, né? Quer dizer, Não, mas quanto mais genial, quanto mais importante for a figura, mais idiota útil ele é, ou mais útil ele é, né? Porque o Jorge Amado foi um desses aqui no Brasil, e você vai renegar a obra do Jorge Amado? Jamais. Exatamente. Jamais. Agora, como que você faz isso, né? É fácil se você é um grande ditador, porque você tem meios de seduzir essas figuras, né? Então, você trazer as figuras para perto. Isso, o filme Cuba Cameraman que nós discutimos no último episódio mostra isso, né? Quando a gente falou em carisma, né, pessoal? A gente está falando em carisma, não é dizer assim, que figura louvável de quem eu queria ser amigo. Não é carisma não nesse sentido. Carisma no sentido que a pessoa tem qualidades da sua personalidade que fazem com que as outras se interessem, se fiquem inebriadas pela sua presença. É isso que fazem esses grandes ditadores, né? Então, vem um sujeito desse, como aconteceu com o Lenin ali e o repórter do New York Times. Convida você para ser o único que vai se aproximar. Desculpe, Stalin. Obrigado, Jones. Convida você para ser o único jornalista que vai ter acesso a entrevistas exclusivas com ele. Ele vai te mostrar coisas que ele não mostrou para ninguém. Então você vai ter acesso único. É possível imaginar falsear essa realidade, querer mostrar uma realidade fabricada para isso. E aí há essa repercussão internacional e histórica que a gente vê até hoje acontecendo. Então, quando você vê isso, veja só a relativização, mas veja. E aí, no capítulo do Stalin, um dos historiadores lá, cientista, também fala assim: olha, considere o que eram os objetivos de Stalin. Quais eram os objetivos? Em termos práticos, objetivos de transformação da sociedade, daqueles países, né, de transformação de uma sociedade agrícola para industrial, ele atingiu os objetivos, né? Agora, a que preço? A que preços fez isso? Então, quando há essa relativização, essa tentativa de recontar a história, vem muito por esse lado. Mas veja bem aqui como você teve gente que prosperou aqui nesse ambiente também, né? E aí fechando os olhos para grandes crimes humanitários que foram cometidos. Tanto que a população russa, que cresceu até a Segunda Guerra Mundial, parou de crescer, está estabilizada há não sei quantas décadas, porque ele matou muita gente. E a Coreia do Norte, eu acho que a população, a altura média da população é 5 centímetros menor do que da Coreia do Sul, né? Sendo que eram tudo a mesma família até 1940 e bolinhas ali. Era a mesma família. Até o fim da Segunda Guerra Mundial. Até o fim da Segunda Guerra Mundial. Não teve aquele caso do soldado que desertou para a Coreia do Sul, que o cara acharam lá 3 metros de verme no estômago dele, no intestino dele, desculpe. O cara era soldado, hein? Não era da camada baixa da
população, porque tem a casta mais baixa que soldado na Coreia do Norte. Por que isso? Porque eles usam fezes humanas como fertilizante, porque eles não têm acesso a fertilizantes modernos, que tem, por exemplo, tem o agronegócio brasileiro, ou o agronegócio de qualquer país minimamente civilizado. Os caras usam fezes humanas como fertilizante na Coreia do Norte. Enfim, eu acho essa série assim, histórica, está na Netflix. Hoje a Netflix é o principal, vamos dizer, o principal canal mundial, né, de global, assim, todo mundo assiste. Você coloca no Netflix e 220 milhões de assinantes, né? É muita gente sem contar os que pirateiam, né? Os que não têm acesso e pirateiam, etc. E tal. E essa série é muito histórica por esse ponto de vista, assim, de falar, de não esconder essas coisas. Seria muito fácil esconder, porque todos escondem. Que nem eu estava conversando com o Paulo o outro dia sobre aquele filme Agentes do Destino. Vocês já assistiram? Não. É um filme que tem o Matt Damon e a Emily Blunt. Vale a pena só para ficar vendo a Emily Blunt durante 1h30 de filme. Mas tem uma hora lá que o plot do filme é o seguinte: os anjos e Deus, eles mexem no plano da humanidade. Quando eles largaram a humanidade, daí veio a Era das Trevas. Daí, quando eles tomaram de volta as rédeas, veio o iluminismo, o renascentismo. E eles, quando eles começam a falar do século XX, eles falam de Hitler, falam de Mussolini, mas não falam de nenhum comunista. Porque é o comum em Hollywood. Ninguém vai falar, ninguém vai chamar atenção para esse tipo de coisa. Pode ser por isso que você falou, não está tendo repercussão essa série. Porque daí os nossos caros colegas jornalistas, formados nas melhores universidades aí do Brasil, onde os professores tipo Eugênio Butti, né, que é o professor da USP, que foi... Formado por idiotas úteis. Formado por gente do PT, que tem ligação com o PT, que não fala... por exemplo, você estuda na USP, quem que vai ser teu professor? Eugênio Butti, Vladimir Safatli... Dessa eu me safei, então. Hã? Meus professores eram uma lástima na faculdade. Eu me safei. Eram idiotas inúteis. Nossa, exatamente. Bem, eu tive uns 2 bons professores na faculdade. A gente sabe quais são, mas o resto também. Se não fosse a gente, o Sabag e o Evandro estudaram comigo na mesma turma, a gente ia atrás das coisas que não eram do currículo oficial da faculdade. A gente lia colunas diferentes, a gente lia jornalistas diferentes. Se não fosse isso, a gente estava junto aí na lacração profunda. A escola da vida. Então, só para eu fechar com a minha... Eu quero ser também óbvio aqui, quero fechar com a minha lacraçãozinha aí, porque eu imagino que já está caminhando para o final, que tem uns errinhos de legenda ali, né, principalmente com os liberals, né, que eles traduzem como liberais, né, que os liberais teriam apoiado alguma dessas ditaduras, só que não faz o menor sentido, assim, assim, você pode colocar entre todas as regras ali, né, que ele fala de como se tornar um ditador, nenhuma delas pode um liberal seguir. Então, sempre vai passar por uma estatização, sempre vai passar por um nacionalismo, sempre vai passar por uma ideia de Estado forte, de desconfiança das instituições, enfim, de dominação dos meios de produção, né? E isso é completamente contra as ideias liberais, né? Então, assim, você não tem, e aí eu pergunto, eu sei que, eu já sei quem vocês vão citar, mas existe algum ditador que foi liberal? Liberal do sentido que a gente fala no Brasil. Liberal no sentido econômico. Não existe político. Ditador liberal. Quem que a gente vai citar? Não, então, porque tem um nome óbvio, né, que as pessoas... O nome óbvio que citam é Pinochet. Exatamente, né? Mas a gente sabe que para você ser liberal, você não cria estatais, você não tem...
O Pinochet, quem da direita passa pano para o Pinochet é um idiota, desculpa falar, porque o Pinochet ele fez bem o roteiro que é o roteiro do ditador. Ele criou uma cleptocracia, né? Ele roubava, ele era corrupto, teve assim, eu acho que chegou a milhões, quase 1 bilhão a fortuna dele pessoal acumulada. Enfim, o que a gente prefere? A gente prefere ter um país realmente liberal, de liberdade de expressão, liberdade econômica? Não, passa pano. Ele teve liberdade econômica, mas nem teve essa liberdade econômica. Ele teve o apoio da escola de Chicago, mas isso não quer dizer que... Não é da escola, né? De alguns economistas que estudaram lá. Sim, de alguns... sim, entre aspas, o apoio da escola. Essa generalização, aliás, pegando o gancho nisso, mas falando sobre a série, né? O livro, o roteiro da série baseado no livro, o livro não li, fala disso. Ele fala, são pontos em comum. A brincadeira é, você quer se tornar um tirano, então siga essas regras. Faça isso, faça aquilo, fala aquilo outro. Como se isso fosse um conjunto de regras que fosse adotado por todos esses tiranos, né? No entanto, a própria série não mostra exatamente isso. Ela dá exemplos de ditadores que fizeram... É uma sacadinha, né? Uma sacadinha, exatamente, é uma sacadinha. Então você fala sobre um aspecto, transforma a verdade. Então você vai falar sobre Stalin, porque era quem efetivamente mais fez em relação a querer transformar a história, negar a história e reconstruir a história com mentiras, por exemplo, né? Então a série vai fazendo isso, ela vai colocando esses elementos como se fossem características em comum com todos esses ditadores. Não é bem o caso, né? Há ditaduras que têm histórias muito diferentes umas das outras. E agora, o que é curioso, e vale para quem for assistir e fazer a reflexão, é que você consegue encontrar muita coisa que está ali como método de governantes atuais. E não estou falando pessoas que querem ou não ser ditadores, mas é técnica de política, de fato. Técnica política, de fato, né? Então, essa coisa que a gente virou lugar comum, construção de narrativa, né? Qual narrativa prevalecente? Isso é uma técnica antiquíssima, né, para se manter no poder e tal, criação de inimigos, né? Então você tem que criar um inimigo externo que vai ser um inimigo em comum. Então é divertido porque você vai vendo isso e vai conseguindo aplicar para governantes de vários países atuais, de vários que a gente consegue acompanhar, que fazem isso até hoje, né? Diga, Paulo. Bag, você está falando isso, eu ia deixar isso para o final, até com uma provocação aí, mas já que você levantou a bola, vou cortar. Eu assistindo a série e vendo essas regrinhas e tal, que tem um fundo de ciência política, apesar de eu achar ciência política uma coisa meio controversa, mas muitas daquelas regras ali se aplicam a uma situação que a gente está vivendo e não tem um líder, não tem um tirano, mas existe uma tirania. E muitas delas se aplicam à pandemia, à forma como a gente lidou aí nos últimos 2 anos com a pandemia. Um negócio assim que eu fiquei prestando atenção durante a série. Eu concordo em partes, Paulo, mas eu acho que assim essa relativização, ninguém escolheu a pandemia, ela é algo... Sim, não tem um líder, não tem nada. Só exatamente. Todas as regras, eu concordo com o Sabag quando ele fala, você identifica uma coisinha ali, você identifica outra ali, mas o fato é que hoje quer se criar a figura desse governo autoritário que vai passar por cima de todos, e se a gente der mole, quando vê, já tomou um golpe. Não vou nem citar casos que vão gerar muita polêmica, mas vamos falar do Trump. Quando você olha para o Trump lá e começa a aplicar isso, no fim das contas, fala que não é só você falar deixar o inimigo externo, ou seja, construir um muro, ou a China, né, por Trump. Não é isso. Se você, de fato, não tiver a violência, se você não for um facínora, se você não calar a imprensa, se você não estatizar os meios de produção, você não tem um golpe, você não tem um governo autoritário. Veja, as pessoas ainda, vocês sabem, entre os jornalistas, ainda passam pano no que está acontecendo na Venezuela, onde já tem isso. Então você ficar não, porque olha, esse governo autoritário, esse governo está tentando contra a democracia. Cara, isso eu acho assim de a freira no puteiro, assim, sabe? Desculpa a expressão, mas está se escandalizando com qualquer coisa que está vendo, né? Acho que está faltando... Isso daí é muito a fábula do João e o Lobo, né? É João e o Lobo? Pedro e o Lobo.
Pedro e o Lobo. O Pedro e o Lobo. Quem fica toda hora gritando ditadura não vê quando chega a ditadura de verdade. Porque lembra o Temer? O Temer não era o ditador? O Temer era o cara que destruiu o Brasil, acabar com... Fora Temer. Lembra que aquela greve que teve greve dos artistas? Não, teve a do segundo grau, se lembra? A paralisação do segundo grau? Fecharam todas as escolas, ocuparam. E os artistas? Teve também, lembra? Ocuparam o IFAM. Quando acabou o Ministério da Cultura, né? Quando acabou o Ministério da Cultura, cara. Tipo, lembra o artista fazendo greve? Então, você consegue ver o FHC, cara, o FHC, o Aroeira, que é o cara, o cartunista que faz cartoon lá pro Brasil 247, mas na época fazia pro Globo. Cara, toda semana o FHC era nazista. Fizeram FHC com a suástica. FHC, o FHC. Que hoje a esquerda, não, o FHC é um moderado, a gente não devia ter... Claro que vocês não deviam ter falado mal do FHC, seus imbecis, seus idiotas. É claro que vocês não deviam ter falado, cara, porque ele foi o presidente que reformou a economia. Inflação é imposto para pobre. O cara acabou com a inflação. Daí eles ficam falando mal. Óbvio que depois vocês vão tomar na tarraqueta. Por quê? Porque, eu não gosto do Bolsonaro. Eu também não gosto do Bolsonaro. Agora, a galera que fica falando mal, que falou mal do FHC, falou mal do Temer, botou o Bolsonaro no poder. Agora não adianta ficar falando mal. E o Bolsonaro assim, o Bolsonaro é autocrático. Cara, me diga uma liberdade. Aqui tá falando, eu tô falando, sério, não gosto do Bolsonaro. Me diga uma liberdade que o Bolsonaro tirou do brasileiro. Uma. Liberdade de ser feliz. A liberdade de sonhar o futuro. A liberdade de tacar fogo no Borba Gato. Não, é qual, né? Se você pensar, a única censura que você teve recente foi do STF contra a revista Cruzoé. Sim, contra o Estadão, contra o moleque lá que quase ficou tetraplégico lá. Como que é o Oswaldo Eustáquio? Oswaldo Eustáquio, do STF, né? Mas, enfim, né? Não, o pessoal vê o que quer, né? Vê o que quer. Vê o que quer. E é por isso que eu estava falando da questão dos liberais, né? Então, qual é a chance de você ter um ditador que defenda a privatização, né, cara? Onde não tem acesso aos meios de produção. Como esse cara vai... O ditador liberal, liberdade de expressão, vai ter liberdade de expressão, vai ter liberdade de culto, liberdade econômica. Ele só quer um exército de mulheres igual o Gaddafi, né? Você vai ser obrigado a ser livre. Paulo, faz a coluna do ditador liberal, cara. Você vai ser obrigado a ser livre. Eu te obrigo a me criticar. Vai ter liberdade de expressão, sim. Vai ter gorda na praia, sim. Olha. Vamos só uma pergunta. Nunca teve gordo na praia, agora tá tendo, graças a... Caberia, se fizesse um episódio especial Brasil, caberia sobre Getúlio Vargas, sim ou não? Tranquilamente, né? Filipe Miller, escolha de um inimigo, tudo. Nossa, criação das estatais, populismo, nacionalismo, cleptocracia. Inimigo. Aproveitar a provocação do Sabag. Caberia Médici? Talvez você vem com... Pô, tem gente que desperta mais paixão, né, cara? Não, então, mas ainda desperta paixão. Não sei se caberia, é uma provocação, é uma pergunta. É uma coisa que eu fiquei pensando durante a série. Não sei, eu acho que a diferença ali, você pode falar do regime militar o período todo, talvez, mas Getúlio Vargas é um período que se estende, né? A força é uma tomada de poder também. O período militar é meio consenso, né? Que for, né, Paulo? Agora, não tem quem defenda, tirando os maluquinhos, não tem quem defenda. Agora, o Getúlio defendia.
bandido. E existe nossa. e talvez exista talvez, que eu também não vou ficar fazendo teoria de botequim aqui, né? Mas uma diferença de falar ditadura e tirania, no sentido desse líder tirano único e tal. Então, são coisas que mereceriam um outro debate. Cara, eu jamais passaria pano para a ditadura militar brasileira, mas a gente tem que lembrar que o Pasquim funcionava em plena ditadura. Então, por isso é uma dúvida. Você conheceu o Milor, Paulo? O que o Milor falava? O que o Milor falava? Muitas coisas. Olha, mais gente morreu na salinha do Saddam aquele dia do que A salinha do Saddam. Cara, aquela parte olha, é o ponto alto da série. Vamos falar a verdade. Esses episódios fazem valer a pena a série. Não, pô, todo o plot do Kim Jong-il fazendo os filmes lá também é muito bom, sequestrando a atriz, sequestrando o diretor. E a gente tem matéria sobre sequestro, hein? A gente tem matéria. Eu vou fazer o seguinte, lá na matéria desse podcast, vou colocar os links para tudo que eles falam na série e a gente tem matéria. Vai para o YouTube também, vai estar na descrição no YouTube. Faz um texto, faz um conteúdo novo, como se tornar um ditador e coloca todos eles juntos. É que eu acho que a gente não tem nada sobre o Saddam, viu? Então já vamos pedir uma matéria sobre o Partido Baath e a Revolução Socialista do Oriente Médio. E se eu não me engano, o Partido Baath... Não foi. Porque ele vai para a Líbia também... vai para a Síria. Era o que eu queria dizer. Era o que eu queria dizer, que assistindo a série a gente teve várias ideias, né, Jones? De matérias que virão baseadas também na série, que são... Isso é muito legal também. A série, ela, de alguma forma, ela foge ali do comum. Às vezes ela o Lysenko é uma coisa que me surpreendeu muito, porque é um conhecimento específico ali, né? Não, e é bem explicadinho, né? Pô, em 2 minutos, os caras, que nem o Sabag falou, 2 minutos, só deram 2 minutos pro Walter Durante. Suficiente, bem explicadinho. A diáspora indiana em Uganda é um negócio impressionante. Outro bom episódio. É completamente desconhecido aqui, inclusive, né? Quem que fala sobre diáspora indiana e Uganda no Brasil? E sabe que outras ditaduras africanas caíram no mesmo erro, né? A ditadura agora do recém-falecido... O que foi o cara que morreu no Zimbábue agora? Eu esqueci o nome, desculpa. Mas o Zimbábue... Amigo do Lula também, eu esqueci o nome dele. Né? Amigo do Lula, que faleceu recentemente. Enfim, ele expulsou todos os fazendeiros brancos do país. Fez a mesma coisa. O que aconteceu? A população começou a passar fome. Expulsou os fazendeiros do país. Daí o pessoal não tinha técnica. Mugabe, isso, Robert Mugabe. Não era meu amigo, era meu companheiro. Mas eu quero deixar o desafio aí para o nosso público, uma ditadura liberal. Se alguém conhece algum caso de uma ditadura liberal. Coloca para a gente conhecer. Vamos para as notas? Então esse foi como... Não, eu só queria mais um comentário. Só eu que achei o Amin lá da Uganda parecido com o Mussum, cara. Ele não ficou parecendo um cara que tá sempre fazendo festa, botequeiro. Aliás, eu gostaria de falar disso, do cara que tem carisma, não tem? Foi líder carismático. Então, tem um monte de gente que foi lá no comentário do Cuba e o cameraman fala: o Jones está falando que o cara tem carisma. Quando eu digo que alguém... Isso, Jones comunista, inclusive, aqui, ó. A TV do Jones. Ó a minha TV. Quando eu falo que o Fidel tinha carisma, eu estou simplesmente falando de um fato. É fato que Fidel tem carisma. Não é uma opinião. Eu acho que Fidel tinha carisma. É um fato, não é a minha opinião. Eu acho que Fidel, morro de amores pelo Fidel. É que nem quando eu falo, Jones Rossi é um cara lindo, bonito, é um fato, não é uma opinião. É uma coisa que é uma fake news aí, né? Vai ganhar um Pulitzer com essa aí, Jones. Isso. Vamos terminar, por favor. Depois, né? Vamos para as notas e depois indicações. Vamos para as notas, vamos começar aqui. Eu nunca começo, então eu vou começar aqui. Eu vou dar um 7. Assim, é um bom... Eu recomendo a todo mundo, é uma ótima diversão, é facinho de ver.
você mata rápido. Na verdade, é um filme que eles dividem, né? Cês podem sacar muita série aí que a galera tá vendendo como série, é só um filminho que eles cortaram e entregaram pra gente separadamente, tá? Porque é tudo, né, um filminho de 2 horas e meia, só que agora para gerar mais... Bom, você levanta, vai no banheiro, toma uma água, volta. Não tá ruim, não. Isso. Então, o set está de bom tamanho. Me incomoda aquelas ilustrações, esse estilo Netflix, mas, em compensação, não tem o algoritmo Netflix. Tem a estética Netflix, mas não tem o algoritmo. E eu assisti com o pé atrás. O Paulo sabe, eu assisti e falei, isso daqui é lacração. Se não cita teve o nada mal, disso. se cita o mal é porque o algoritmo Netflix deu uma, né, fez vista Dormiu grossa. ali o algoritmo. Não, pelo contrário, agora você me fez refletir. Não tem o episódio do mal, porque senão a Netflix não ia conseguir lançar isso na Mas tá China. ali no meio, tá? Cara, duvido que eles conseguiram. Cara, isso não tá na China, nem ferrando, cara. Tem um monte de coisa do mal lá no meio. Isso eu falei. Por isso que eu falei do mal. Eu pensei nisso. Mas mesmo assim, não, esse documentário, mas ó, duvido e o doc vai estar na Netflix da China. Na verdade, eu nem sei se tem Netflix na China. Tem Netflix da China? Meu amigo aqui para ver se tem. Paulo Rosonoff, sua nota. O Jones vai ficar por último. Eu ia dar uma nota 7,5, mas a conversa foi tão boa que eu vou aumentar para 8,5. Paulo mais influenciável pelo nosso debate sempre. É a mesma nota que ele deu pro Kuba e o Cameraman, e eu também, foi a mesma nota que eu dei pro Kuba e o Cameraman. Pronto, o Google já matou a minha dúvida. Não tem Netflix na China. Então, tanto faz. Então, se você tá na China... Bom, se tá na China, você não tá assistindo. Se você está nos ouvindo na China... Tome cuidado. Eu vou acompanhar o voto do Evandro, vou dar uma nota 7 também, embora tenha começado a fazer pela crítica do valor fílmico, mas acho que vale como diversão, como trazer fatos históricos de um jeito bastante acessível e que a gente simplesmente não vê fatos que deveriam ser consensuais, parece que são tabu, né? Então, nota 7. Nota 8. 8? Seria incoerente depois de tudo que eu falei, dar uma nota menor que 8. Você falou que era histórico, então aumenta para 8,5, pô. Não, histórico, mas não precisa ser 10. Nem tudo que é histórico é nota 10. Nem toda a história é nota 10, Paulo. Pô. Ó, a nota 8 ficou... é uma baita nota, cara. A nota ficou 7,65, muito próximo do Kuba e o Cameraman com 7,50. Eu acho que eles estão no mesmo nível também. Ou seja, uma ótima recomendação. Complementares. Então, quem gostou do Kuba ou gostou de assistir, teve gente lá do pessoal que assistiu o Quarentena no YouTube e não detestou o filme porque teve antipatia com o tema, provavelmente. Acho que vai gostar mais desse, então. Vale a chance. Aliás, eu vou deixar mais uma pergunta aqui para os comentaristas aí, principalmente do YouTube, do site, para o assinante, né? A gente tentou dar uma aqui, hoje a gente escolheu esse produto meio que tentando, eu acho que curtiram a gente fazer comentários de filmes mais históricos, né? E com essa questão mais política evidente. Se quiserem que a gente continue, avisem aí, porque senão a gente volta lá para os grandes clássicos. Daqui a pouco tem filme do Almodóvar novo. E aí a gente não pode deixar passar, né? Então, vamos para as indicações aí. Jones, começa aí. Você que ficou por último, agora vai ser o primeiro. Eu não tenho nenhuma indicação. Bem posso sério, eu não tenho nenhuma indicação para fazer, porque eu estou só assistindo o Curb Your Enthusiasm. Finalmente. Tô viciado, Demorou. Assim, tipo, eu fico contando os episódios para as pessoas. Tipo, aquele episódio. É muito bom. Você tá em que... Segunda temporada no segundo episódio. Meu Deus, que fase maravilhosa, porque tudo vai melhorar, cara. Sim, vai melhorando. Eu tô naquele episódio que eu gosto de contar que as meninas, que ele se recusa. Acho que é o terceiro episódio. É o terceiro da segunda temporada. Ele se recusa a dar doce no dia do Halloween para as gurias que não estão vestidas igual a Halloween. Esse é o clássico. Não, esse é maravilhoso. E daí ele também vai assistir um filme lá do amigo dele que é cadeirante. E daí o cadeirante está falando com a mulher dele e não está prestando atenção no que ele está falando. Ele fala para a mulher do cadeirante assim: acho que devia fazer sexo, falando assim para mostrar que ninguém estava prestando atenção no que ele estava falando. E a mulher leva a sério aquilo e liga para ele.
Só que a mulher ia fazer o bracelete da mulher dele, daí ela não entrega o bracelete. Daí ele contrata um cara para tocar Wagner. E daí ele tá assobiando o Wagner na fila do cinema. Daí o outro judeu fala: você é um judeu que odeia judeus. É muito bom esse episódio. muito. Eu acho que é nessa época aí que tem um episódio muito bom, se não me engano, que é o aniversário do pai dele e ele contrata uma prostituta lá. Eu não cheguei aí nisso aí. Não, mas não é para dar pro pai dele. Não, ele contrata a prostituta para ir naquela via expressa em Los Angeles que só pode ir com um carona. Isso. E daí dá um rolo gigantesco, Fico. Ele só queria chegar ver um jogo de basquete mais rápido, entendeu? É só isso. É muito bom isso. Nesse mesmo episódio, tem um episódio anterior, que é o dos monólogos, não vou falar aqui, né, dos monólogos, que a diretora foi abusada, daí ele tem que acompanhar uma ex-namorada dele que foi abusada num grupo de pessoas que foram abusados, e daí... Cara, a repercussão desse evento é tão grande, assim, vai se espalhando, assim, tipo, é muito incrível. A minha recomendação não vai ser tão incrível quanto a do Jones, que é... Não, mas não estou nem recomendando, porque eu acho que já foi recomendado 500 vezes aqui. Eu sei. Mas é um documentário também, eu acho que tá na HBO Max. É bem legalzinho para quem gosta de cinema também, que é Showbiz Kids, que é sobre... Mas tem lacração pra caramba, Evandro, já vou avisando. É sobre crianças, pessoas que foram atores crianças. E esse mercado, como funciona isso tudo. A grande estrela do documentário é o menininho do ET, que eu não vou lembrar o nome, para mim ele é o menininho do ET. Não, o Elliot sim, mas o nome do ator... O nome do ator é Boy from E.T. Isso, Algum virou trans? Não. Se tivesse virado, tinha dado certo, daí não era exploração. Não, tem lacração pra caramba, tem muita lacração, mas assim, eu acho, pra mim é um tema que eu acho interessante. Bastidores do cinema eu acho interessante. E aí, Sabag? A minha indicação é temática relacionada a um personagem dessa série que a gente discutiu hoje, que é o filme O Último Rei da Escócia, com o Forest Whitaker interpretando o Idi Amin. Ele e o cara que faz o professor Xavier lá no X-Men, esqueci o nome dele. Patrick Stewart. Não, o outro. Eu sei. Mas para quem se interessar e quiser... É o James McAvoy. Obrigado de novo, Jones. O Último Rei da Escócia, para quem se interessar por conhecer um pouco mais da história de Uganda, é um filmaço de 2006, acho que alguma coisa assim, vale a pena. O Whittaker ganhou o Oscar, né, por esse filme, né? Ganhou o Oscar por esse filme. Calma aí, ele não é rei da Escócia no filme, então? Não, vejam esse filme, porque tem esse episódio sobre o Idi Amin é bem legal. Mas o filme mostra as coisas que ele fazia de verdade, tipo, dar os inimigos pro jacaré, esse tipo de coisa, era muito massa. Não, ele tem uma cara de doidão, né? Só que ele também tem uma cara de manguaceiro, festeiro, cara. Não, ele tá com a cara de inchado de quem passou a noite, né, no pagode, né, cara? O Evandro tá quase falando que o cara tem carisma, vai apanhar nos comentários. Vai apanhar. Então eu vou fechar minha recomendação. Estava na Netflix, não sei se ainda está, mas é a série Cosmos, que é uma refilmagem da série, quer dizer, uma nova versão, um remake da série do Cosmos, do Carl Sagan, mas com... Inspirado, né, no Carl Sagan. Inspirado, recontado algumas coisas, mas assim, espiritualmente é uma versão nova, né, com o Tyson lá, que agora... Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. E por que eu estou recomendando? Porque é o documentário que estreou esse modelinho estético, que hoje todos esses documentários, quando eles vêm, inclusive no YouTube, a mesma ilustração, se duvidar, eu acho que é a mesma produtora, porque é muito parecido, né? Bem parecido. Não, sabe quem é o produtor do Cosmos novo? É o cara do Family Guy, é o Seth MacFarlane. Mas se duvidar, eu não sei, depois a gente procura aí. Não, mas, não enfim, dessa série não é, já vi. Só que ainda eu imagino que deve ser de uns, talvez 6, 7 anos atrás, a série Cosmos, então ainda não estava na velocidade das coisas como essa série agora
ela ainda consegue contar com começo, meio e fim, né? Agora, sem tudo aquela loucurada na tela acontecendo ali, que eu realmente me perco. Não tenho Velho, né? condições Essas não, eu me perco. novidades, hein? Tem que Não, dar pausas para entender. O Neil deGrasse Tyson dizia que o objetivo dele era ter um negócio que atendesse a família inteira. Então é para criança ver e assistir também. Então é bem didática. E às vezes eles abusam desse didatismo no sentido de E conta a história de grandes cientistas, né? Basicamente isso. A série Cosmos conta a história de grandes cientistas que fizeram a humanidade dar um passo. Só o episódio do Buraco Negro já vale a série inteira. É fantástico. Você gosta do Buraco Negro, Samuel? Ô, Evandro, vamos ignorar isso. Ô, Evandro, você que falou que se cansa, né? Que você não consegue acompanhar. É uma pergunta sincera, parece provocação, mas não é não. Você assistiu aquele Homem-Aranha no multiverso lá? Assisti, mas eu não consegui ver o porquê é genial. Eu também não. Eu Eu sou velho também. Eu saí do cinema cansado de tanta referência e tal. Daí eu lembrei, você falou que te cansa. Eu sou mais jovem que vocês, vi, gostei, escrevi na época na Gazeta do Povo. Então, Paulo, se vocês quiserem procurar lá. No Caderno G, pô? Não, já era depois. Mas bom, foi ainda na época da Gazeta do Povo semanal, mas acho que saiu a resenha no digital também. Eu vi, eu gostei também, só que eu saí do cinema cansado. Eu saí como que alguém consegue absorver tanta informação? Paulo, você dorme 8h30 da noite. Claro que você está cansado com 2 horas de cinema. É uma atividade desgastante. É verdade. Então, com isso, encerramos aí mais um episódio do Quarentena Cult. Não, só deixa eu falar um negócio, só para... A gente tá encerrando? Não, se você for com aquela piada que você tá planejando, que eu tô vendo há algum tempo, é melhor nem ir, cara. Não é piada, não. Só tô falando para quem tá assistindo, tá pela primeira vez, porque no último episódio a gente teve, até esse momento, 31 mil visualizações. E a gente estava acostumado com 1.000, no máximo 3.000, assim. Não, a gente já estava acostumado com 3.000. Isso, com 3.000. Pô, aumentou aí 9 vezes. Estou me sentindo famoso, né? Então o negócio é o seguinte: você que está aqui, não sei se esse episódio vai repercutir igual repercutiu do Cuba e o Cameraman, mas se você está aqui a primeira vez, então é que nem a gente falou, a gente tem conteúdo que fala justamente sobre esse tipo de história que não é revelado para a gente de forma comum pela imprensa, que os nossos professores não contaram para a gente. A gente tem a história do Trofim Lysenko, a história do grande terror promovido por Stalin quando ele eliminou os adversários políticos dele, a história do Holodomor, a história do Walter Durante. Tudo isso a gente tem na Gazeta, e se você for assinante, você consegue acessar. Se você não for, não consegue. Não, porque é tudo conteúdo exclusivo, né? É conteúdo exclusivo, por isso que a gente deixa fechado esse conteúdo, porque custa caro. A gente tem que pagar pessoas para pesquisar, escrever, tem que me pagar para editar, o Paulo também, enfim. Então assine a Gazeta do Povo, assine a Gazeta do Povo, que você vai ter acesso a esses conteúdos, e aqui você vai ajudar também a manter esse programa, que não está, você consegue acessar gratuitamente no YouTube, mas você ajuda a manter esse programa onde a gente fala aí de séries legais e dá boas indicações. A gente acha que dá boas indicações para vocês aí, nossos espectadores e leitores. Perfeito. É isso aí, com esse recado encerramos então, né, Evandro? Mais alguma coisa? Positivo? Então, obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, Evandro. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Até a próxima semana, no próximo episódio do Quarentena Cult. Um abraço. Valeu, abração.